Que bênção que nós temos nesta semana, poder mais uma vez receber de Deus uma palavra, receber de Deus um conforto, receber de Deus alguma coisa que provém da nossa intimidade com Ele. Irmãos, é muito bom nós podermos ter intimidade com Deus como sendo o nosso Pai amado. Eu estava comentando com a irmã agora há pouco que essa semana, eu e a pastora, nós sentimos um pouquinho daquela intimidade com Deus, bem naquele momento difícil em que às vezes o inimigo quer nos atacar, quer tirar de nós a paz, quer nos acusar, quer trazer em nós sentimentos ruins. Mas aí naquele momento, quando o diabo está nos acusando, nós olhamos para cima e nós lembramos que nós temos um Deus que é Pai e que nos ama não por causa das condições boas, mas em todas as condições. E nós sentimos que muitas vezes é na dificuldade, é no problema, é naquele momento que você acha que agora não dá, é que você busca mais a Deus e você encontra mais de Deus, e aí você colhe os frutos da intimidade. A palavra que Deus vai nos entregar hoje, o título dela é Frutos da Intimidade com Deus. E nós nos inspiramos nessa palavra quando nós começamos a observar como foi o chamado do profeta Isaías para ser esse homem que nós sabemos que ele foi, um homem de Deus, um profeta de Deus. Quando nós olhamos para o que Deus fez através do profeta Isaías, como Deus usou ele, irmãos, para trazer profecias de esperança. Eu gosto muito de ler lá em Isaías, esse texto não está, me veio agora na mente, e eu queria ler com você lá em Isaías 53. A gente gosta muito de Isaías 53, porque ele fala a respeito de Jesus. Como é que esse homem, esse profeta, alguns séculos antes, consegue ter uma visão do que Deus faria séculos depois com o seu próprio filho? Então nós gostamos demais, quando lá em Isaías 53, Deus mostra para Isaías uma visão, lá no versículo 3, que diz que ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim, era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Ou seja, a gente não tinha coragem de ter intimidade com esse Deus sofrendo na cruz. Quando ele fala isso, ninguém imaginava, irmãos. Ninguém imaginava que era o Filho de Deus, Jesus, que estava com o Pai na criação e agora na redenção. Ninguém imaginava que Jesus passaria pelo que hoje nós sabemos que ele passou, e por isso que nós podemos nos chamar de cristãos, aqueles que foram salvos e redimidos por Jesus. Mas ele diz aqui, continuando o verso 4, que no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, e nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que texto maravilhoso que nos convida a confiar no Senhor, nos convida a buscar ter mais intimidade com o Senhor. Sabe, irmãos, Isaías se tornou esse homem com intimidade com Deus, a ponto de Deus revelar tudo isso para ele, simplesmente por quê? Por causa da história do rei Uzias. O rei Uzias, para quem conhece um pouco da história dele, é um rei que, se você quiser acompanhar, a história de Uzias está lá em 2 Reis, capítulo 15. Também não tem para projetar, eu só estou te contando porque eu quero que você entenda o que gerou a intimidade de Isaías para Deus poder contar para ele o futuro de como seria. Então, irmãos, aqui o rei Uzias, no capítulo 15 de 2 Reis, diz que ele se tornou rei
de Judá com a idade de 16 anos, e ele governou o povo 52 anos. Ele foi posto no trono com 16, porque o seu pai, o rei Amazias, sofreu uma emboscada, e essa emboscada resultou em que ele foi morto, e de repente a nação de Judá está sem um rei, porque fizeram uma emboscada e o mataram, mas a nação de Judá confiava tanto que o filho de Amazias, Uzias, seria um homem que Deus iria usar, que então, mesmo com 16 anos, ele foi posto para ser rei de Judá. E a Bíblia diz que durante os 52 anos do seu reinado, irmãos, ele não deixou que o povo se desviasse completamente do Senhor. Mas ele fez algumas coisas, irmãos, que resultou num sofrimento para ele e também para a nação. No versículo 3 diz que, seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus o Senhor, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso naqueles lugares. O Senhor Deus feriu o rei Uzias, e ele ficou sofrendo de uma terrível doença da pele até o fim da sua vida. Irmãos, olha que história. Posto no trono com 16 anos, procurou governar o melhor que pôde, mas houve um momento em que o rei Uzias deslizou. Eu quero que todos nós pensemos um pouco a respeito de um deslize que pode acontecer na sua vida, em algum momento em que você se distrai, em algum momento em que algo chama a atenção para aquilo que não deveria chamar, que o inimigo ele continua fazendo ciladas. Nós estamos vivendo momentos hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, por causa dessa pandemia, em que muita gente tem a fé sendo esfriada. Mas também nós olhamos para o outro lado e nós temos gente que por causa desse sofrimento, a sua fé está sendo aquecida. Essas pessoas estão buscando a Deus de forma intensa, por quê? Para se livrar do sofrimento. Então, irmãos, olha que interessante. O rei Uzias, um homem de Deus, mas num determinado momento o orgulho tomou conta do seu coração. E esse orgulho fez com que ele achasse que ele poderia fazer algo que não era próprio dele. Ele era o rei, ele tinha todo o poder, ele podia entrar em todos os lugares, ele podia fazer todas essas coisas. Mas uma coisa ele não podia fazer, ele não poderia queimar incenso no altar do Senhor no templo. E lá um belo dia ele chega, todo cheio de si, todo orgulhoso do que Deus estava usando ele, e ele resolveu então, contrariando aqueles profetas, aqueles sacerdotes, ele foi lá e ele resolveu queimar incenso. Naquele momento, Deus o confrontou. A partir daquele momento, na sua testa começou a brotar uma lepra, e ele precisou então ser isolado. Naqueles dias, a lepra não tinha cura, e a maneira que eles tinham de tratar o leproso era através do isolamento. Então agora você imagina um rei que tinha acesso a todos os lugares, podia entrar em todos os cantos, de repente ele não pode mais ficar no seu palácio, não pode mais sentar no seu trono, não pode mais entrar naquele templo do Senhor que ele entrava, tudo porque ele fez uma coisa que Deus não gostou, e aí ele foi punido. Mas irmãos, durante o período em que ele sofreu, ali lições foram aprendidas. Mas eis que chegou o momento em que ele morreu. E quando o rei Uzias morreu, alguém que gostava demais do rei Uzias, alguém que Deus estava preparando, era Isaías. Nesse dia, nesse ano, aliás, em que o rei Uzias morreu, a nação entrou ali numa comoção, entrou numa situação de perda de alguém que há 52 anos estava ali servindo a Deus, estava ali servindo ao povo. Então, naquele momento, irmãos, eis que o profeta Isaías sentiu vontade de ter um pouco mais de intimidade com Deus. Eu queria dizer para você que há momentos em que a necessidade nos obriga
a ter mais intimidade com Deus. Você que está me ouvindo, não sei o que está se passando com você, eu não sei se você está bem, se tem alguém na sua família que está passando aí pelo Covid ou por outro tipo de coisa, e de repente é isso que Deus pode estar usando para fazer você buscar mais intimidade com o Senhor. Aleluia. Intimidade muitas vezes vem de uma necessidade. E aqui, irmãos, Isaías capítulo 6, agora vai projetar para você ler. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. No ano em que o rei morreu, Uzias foi buscar ao Senhor. E aquele versículo diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Funcionou para Isaías, funcionou para mim, funciona para você. Se este é o seu momento de estar vivendo uma perda, no ano em que perdemos o rei Uzias, vamos buscar ao Senhor, porque o Senhor ampara aquele que busca, ampara, o Senhor traz solução para aquele que está olhando para cima e dizendo: Senhor, e agora? O que eu faço? Então, irmãos, geralmente, em todas as igrejas que professam Jesus como o Senhor de sua vida, existem pessoas com tipos diferentes. Eu queria só lembrar que existem pessoas que se dizem cristãos, mas eles vivem uma vida religiosa. O que é uma vida religiosa? Outro dia eu escrevi um artigo aí como devocional dizendo: Deus não é religioso. Por que Deus não é religioso? Porque a religião consiste em você elaborar um plano de ação de acordo com algum procedimento que, quando você consegue fazer, você reivindica direitos. Quando você não consegue fazer, você foge da presença de Deus, porque você fica com medo que o chicote vai cantar no teu lombo. Então, pessoas religiosas, eles são salvos pela graça, eles creem em Jesus, mas eles olham para a lei, eles olham para o Velho Testamento, e eles não se sentem muitas vezes dignos de cumprir. E quando eles não conseguem cumprir, eles entram em desespero. E o mais triste é que muitas vezes, pessoas que não conseguem guardar, se tornam especialistas em dizer para os outros, mas precisa guardar. Então, isso é comum em todo tipo de igreja. Mas tem um outro tipo também, que são os liberais. Os liberais são aqueles cristãos que eles acham o seguinte: eu tenho que desfrutar o melhor que Deus prometeu nesta vida. Porque é uma promessa. Então, os liberais, irmãos, eles querem a diversão, eles querem a satisfação, eles querem o prazer de imediato. Eles olham para a palavra de Deus e dizem: mas nós temos direito. E tem mesmo. Eles olham para alguns versículos que diz: o Senhor diz que você vai ser próspero. E vai ser mesmo. Mas esses liberais, irmãos, eles querem que isso aconteça aqui. E se não acontecer, eles acham que Deus não funciona ou que tem alguma coisa errada com eles. Mas existe também os crentes mornos, aqueles que nem muito gozam, nem muito sofrem, mas ó céus, ó Deus, tá bom, e vão tocando. E os indiferentes, então? Os indiferentes, normalmente, é aquele tipo de pessoa que foi machucado. Irmãos, o evangelho às vezes machuca pessoas, não machuca? Não o evangelho de Jesus, os evangélicos de Jesus, às vezes machucam pessoas. É muito triste quando você encontra alguém, irmãos, que se torna indiferente porque ele foi vítima ou de uma rejeição, ou ele foi vítima, irmãos, de um abandono de alguém que se diz cristão. Alguém que diz que o Espírito Santo dirige a sua vida. Então essas pessoas, eles se tornam indiferentes por quê? Questão de sobrevivência. Questão de... é assim que as coisas parecem que são, vamos agir assim. Mas existe também os novos. Os novos são aqueles que descobriram Jesus recente.
É aqueles que ainda não tiveram decepção, não tiveram desilusão, ainda não foram totalmente atacados pela religiosidade, eles estão naquele primeiro amor. Essas pessoas, irmãos, eles amam a Deus, eles abraçam a Deus, eles fazem tudo por Deus, porque eles descobriram Jesus. Eles descobriram Jesus. Eu creio que posso estar falando com você aí, desse outro lado da câmera, que também descobriu Jesus, está entre os novos que eu estou dizendo aqui. Seja bem-vindo. Busque mais intimidade com o Senhor. Não perca esse fato de ser um novo convertido. Não olhe para os lados, não desvie. Vai buscar cada dia mais novidade no Senhor. Mas nós temos também um outro tipo, o tipo comprometidos e avivados. Tem comprometido e avivado aqui? Glória a Deus. Aí desse lado aí, que você que está me ouvindo, assistindo nesse momento do nosso culto, você é um dos avivados, eu digo glória a Deus pela sua vida. Porque o avivado, irmãos, é aquele que vai buscar em Deus sempre. Não está bom, ele não desiste, ele vai buscar ficar bom em Deus. O avivado, irmãos, quando a palavra fala com ele não fica enfunado, ele não fica bravo, ele não fica triste, ele vai buscar em Deus um renovo. E então aqui está, irmãos, nesse momento Isaías, um profeta, que até então não tinha expressão, até então estava lá apenas segundo plano, coadjuvante, mas de repente, no ano que morreu o rei Uzias, ele vai buscar a presença do Senhor, e ele encontra o Senhor aonde? Na onde o Senhor estava. Naqueles dias o Senhor estava no templo. Hoje nós sabemos que não é mais assim. Hoje o Senhor está dentro do coração de todos aqueles que têm Jesus como Senhor de suas vidas. Mas naqueles dias, o próprio Deus tinha feito a arca, o próprio Deus tinha dado as suas leis, o próprio Deus tinha dado os rituais, o próprio Deus tinha dado os cerimoniais, e ele dizia, quando você tiver que ser perdoado, faça a tua oferta, o teu sacrifício, levando até o templo, porque lá tem um sacerdote, e era assim que acontecia. E nesse momento em que Isaías está muito triste, porque o rei Uzias, que era a esperança de Judá, morreu. Quem será o próximo rei? Como ele será? E aí, irmãos, ele vai buscar o Senhor e ele encontra. Então, são nos dias difíceis que nós estamos vivendo hoje, que pode ser que venha um grande avivamento no seu coração, no meu coração, e nós podemos ter a glória de Deus, a Shekinah de Deus queimando em nós. Amém, queridos? Agora, o que é que pode muitas vezes nos fazer perder um pouquinho da presença de Deus? Eu anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, uma vida de superficialidade. Como é que se revela uma vida de superficialidade? Bom, através das conversas. Você conversa com algumas pessoas, você percebe que ele não quer se aprofundar em Deus, ele só quer ficar na superfície. Ou no uso do tempo. Pessoas que às vezes não dão importância em passar momentos com Deus, lendo a palavra, adorando ao Senhor ou orando. Então, são pessoas que usam mal o seu tempo. E o tempo passa e outro dia ele promete, ele não faz, e ele promete, ele não faz. Outra coisa, na administração dos recursos financeiros. Tem gente que diz, Senhor, se o Senhor me der, eu vou ser fiel. Naquilo que o Senhor me der, eu entregarei aquilo que o Senhor disse que é seu. Ok, aí Deus dá. Mas e a fidelidade? Bom, eu ainda não consegui, ainda não atingi a maturidade. Tem gente que fala, eu ainda não me converti na obediência ao Senhor para entregar aquilo que Ele diz que é dele. Ok, então, vai ainda levar um tempo para ter essa intimidade. Outra coisa, no cultivar de amizades, na visão da vida cristã e no uso das redes sociais. Irmãos, nos últimos dias, não tem nada melhor para você conhecer uma pessoa na sua fé cristã do que olhar para o Facebook, para o Instagram e o próprio WhatsApp e outras. Irmãos, você olha e você vê o que é que está sendo postado, curtido, compartilhado. E às vezes, irmãos, a gente vê cada coisa e aí a gente fala, mas fulano não é um cristão, não é um crente. Como é que ele está nessa? O que aconteceu? E aí a gente percebe, é um cristão, mas não tem intimidade com o Senhor,
por isso está pisando na bola. Então, irmãos, hoje, a palavra de hoje, essa introdução toda é para dizer para você, nós queremos que através dessa mensagem, através do exemplo do que aconteceu com Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, o que aconteceu com Isaías? Que ele quis ter mais intimidade com Deus. Então eu vou dizer aqui 5 coisas para você, que quando você experimenta a intimidade com Deus, algumas coisas acontecem. A primeira delas, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Olha para essa frase. Quando você busca intimidade com Deus, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Por quê? Irmãos, uma coisa é você olhar distante, outra coisa é você se aproximar. Você se aproxima quando você sente que quer intimidade. Você se distancia quando você não quer intimidade. É assim. Um casal, por exemplo, quanto mais eles conversarem na intimidade, mais um se revela para o outro. Mas quando eles não estão buscando intimidade, irmãos, não tem tempo para nada. Não tem tempo para viajar, não tem tempo para passear, não tem tempo para conversar, não tem tempo para divertir. Por quê? Porque tudo isso vai gerar intimidade. E para algumas pessoas, intimidade é sinal de perigo. Mas quando você quer ter intimidade com Deus, é sinal de avanço, de progresso. E muitas vezes a intimidade com Deus vai acontecer quando alguma coisa terrível Deus permite que te aconteça. Aleluia. Eu quero ler com você o versículo 2 e 3 do texto que nós estamos lendo aí, de Isaías, onde diz, acima dele, ele entra e ele vê, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Mas eu fico imaginando essa cena no céu. Os anjos, serafins é uma classe de anjo, né? Vamos dizer assim, anjos especiais, não são anjos comuns. Esses anjos, vamos dizer, eu imagino que eles talvez tivessem um pouco mais de intimidade com Deus, e eles estavam o tempo todo, um falando para o outro, Deus é santo. O outro olhava, Deus é santo. O outro, santo, santo. Tudo que Isaías ouvia daqueles anjos era todo mundo reconhecendo a santidade de Deus. Aí eu te pergunto, o que é santidade? Santidade é separação daquilo que é pecaminoso. Quanto mais você se separa daquilo que é pecaminoso, isso é um sinal, é um indício de que você quer intimidade com o Senhor. Aleluia. Agora, como é que no mundo tão cheio, irmãos, das coisas que temos hoje de pecado, você consegue ver santidade? No meio de tantas coisas malignas, ruins, como é que você consegue ver santidade? Você precisa ter um desejo no seu coração de se separar. Ou seja, você precisa entender que esse Deus santo, santo, santo que os anjos estavam falando, ele estava bem distante de tudo que era pecaminosidade. Então, quando você quer buscar intimidade, quando o teu coração despertar, eu já entendi, Deus está permitindo isso acontecer, para mim buscar mais intimidade com Deus. Entenda-se nas entrelinhas, Deus está dizendo, se separa do que não é bom para Deus, também não é bom para você, busca intimidade através da santidade. Porque o Deus que você está querendo chegar mais perto dele é santo. Aleluia. Então, glória a Deus aí onde você está. Reconhece a santidade do Senhor aí onde você está. Aí nós vemos, irmãos, que em Isaías, capítulo 1, verso 4, diz assim, ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele. Aleluia. Infelizmente, muitos rejeitam e viram as costas, porque
eles não têm coragem de encarar Deus cara a cara. Eles não têm coragem de cruzar o olho com Deus, porque esse cruzamento de olho com o Senhor revela intimidade. Então, irmãos, nós sabemos que as coisas que Deus tem para nós, elas dependem da nossa intimidade com Ele. Então, quanto mais você enxerga o que a maioria não consegue ver, mais você sente desejo de ser íntimo de Deus. Quanto mais íntimo de Deus, mais você vai conseguir enxergar sobre Deus. Então, uma coisa está ligada à outra. Você quer enxergar mais sobre Deus? Chegue mais perto. Você quer chegar mais perto? Busque santidade. Então, esse é o ponto número 1 que nós temos para falar para você. Mas, ponto número 2. Quando você experimenta a intimidade com Deus, você adquire experiências pessoais com Deus. Aleluia. Quando você adquire experiências pessoais com Deus, quando você aproxima mais de Deus, quando você quer buscar mais intimidade, Deus fala assim: eu vou te revelar coisas que eu só revelo para os íntimos. E aí você adquire experiência. O versículo 4 que vai projetar diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Irmãos, algo diferente foi percebido por Isaías naquele momento em que ele está ali no templo buscando intimidade com Deus. O lugar treme e enche de fumaça. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 1, começando aí no versículo 10, você vai me acompanhar a cada versículo, que João teve uma visão, aquele discípulo amado de Jesus, João, que escreveu Apocalipse. Ele teve tanta intimidade com Deus, que Deus permitiu que ele fosse isolado. Ele viveu momentos de isolamento. Os últimos dias da vida de João foi isolamento social. Ele numa ilha, ele ali só Deus falando com ele, ele sendo proibido de receber visita, ele sendo proibido de falar com pessoas. Eu não sei se usava máscara, mas não precisava também, né? Mas ele ali no isolamento. Olha só que coisa linda Deus falando com ele. Ele diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Aleluia. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Irmãos, que coisa linda a visão de João a respeito de Jesus. E ele que viu Jesus na terra, e talvez a última imagem de João na terra, foram aquelas imagens de a morte, a crucificação, mas a ressurreição, e depois Jesus indo embora dizendo: mas eu volto. E para onde o senhor vai? Eu vou preparar lugar. E agora ele é arrebatado, agora ele é levado para ter uma intimidade com Deus, e ali ele começa a enxergar aonde está neste momento a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. E aí, os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. Irmão, Deus quer manifestar a sua glória na vida nossa, na sua vida hoje.
Sabe, quando a gente busca intimidade, Deus traz algumas revelações. Mas quando Deus traz revelações, não é para ficar com medo. Não é para dizer, não, agora eu vou morrer. Não. Agora que vai começar uma nova vida maravilhosa que o Senhor tem para você. Porque Deus quer se manifestar a sua glória para quem busca intimidade. Mas é preciso crer no sobrenatural de Deus. Aleluia. O terceiro ponto, irmãos, diz que quando você experimenta a intimidade com Deus, isso amplia o seu senso de humanidade. O que é senso de humanidade? Vamos pensar um pouquinho. Amplia a percepção de que você é humano, ainda está com os pés no chão. A sua cabeça, irmãos, pode estar no céu. A sua cabeça deve estar nas coisas celestiais, mas você ainda tem os pés no chão. E porque você tem os pés no chão, Satanás tem oportunidade. Muitas vezes o diabo quer que a gente pare de olhar para o céu, quando a gente começa a sentir que os pés no chão precisam de muito tempo, porque as coisas estão ficando difíceis. Então, irmãos, quando você coloca a cabeça no céu, isso indica que você está buscando intimidade. Mas você não pode se esquecer que esse íntimo de Deus ainda é um ser humano que é muito bem-vindo na presença do Senhor. Olha aqui, quando Isaías percebeu quão humano ele era, olha o que ele diz no verso 5. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, pés no chão, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. Irmãos, olha que coisa interessante. Quando muitas pessoas têm medo de buscar intimidade com Deus, é porque de repente o Espírito Santo começa a revelar o quão humano você é, o quão falho você é. Mas quando Deus revela a nossa humanidade, o quão falho nós somos, não é que Ele está dizendo, olha, você não pode chegar na minha presença, porque olha, sujo desse jeito, imundo desse jeito, vai te lavar, rapaz. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo deixou toda a divindade no céu, ocupou o lugar de um ser humano como nós, passou pelo lugar mais baixo, mais imundo da terra, foi vítima da crueldade dos homens, mas ali Ele estava redimindo todos os homens. Aquilo que o diabo quer fazer com as pessoas, Ele fez com Jesus. E Jesus suportou tudo. O diabo não poupou. Muitas vezes alguém fala, mas ele era Deus. Sim, mas nesse momento Jesus é homem. Nesse momento Jesus tem a sua humanidade aflorada. Nesse momento ele sente dor, ele sente fome, ele sente abandono, ele sente tristeza. Ele sente a traição. Ele sente que os próprios discípulos que juraram, não, nós até morremos com o Senhor. Eles fogem. Ele olha, ele não vê ninguém, ele só se enxerga ali, do lado um ladrão, do outro um ladrão, e é um povo rindo e zombando dele, e alguém dizendo, se tu és Deus, desce daí, salva a ti, salva a nós também. Então, irmãos, Jesus foi humano como nós, para que Ele pudesse nos entender, que quando nós temos um senso de humanidade, nós não podemos nos afastar de Deus porque isso é uma desculpa. Não, que isso, eu não posso, isso aí é só para os santos. Eu digo, você é um santo de Deus, em nome de Jesus. Se o seu coração está queimando pelo desejo de ter mais intimidade com o Senhor, vá em frente, porque o Senhor não está para censurar você. Isaías estava ali olhando, dizendo, agora eu estou perdido, porque os meus lábios são impuros e as pessoas ao meu redor são impuras. Mas ele não sabia, irmão. Mas ele ficou sabendo que nesse momento o Senhor estava com ele. O Senhor estava querendo intimidade com ele. Eu quero ler com você lá em Êxodo capítulo 33, verso 20, que diz o seguinte, que Moisés, irmãos, quando Moisés estava naquela situação de ele tinha feito o que você sabe que ele fez, ele matou um egípcio, fugiu, ele viveu ali isolado, cuidando de ovelhas, e talvez ele achasse, então, o meu nome significa que vai livrar o povo de Deus da mão dos egípcios, mas eu fiz besteira.
eu fiz aqui uma coisa que agora eu tenho que viver fugido. De repente, ele está ali, Deus aparece para ele. E o Êxodo 30, verso 20 diz: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo, mas eu tenho uma obra para você. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente quer ver o que não precisa. Você não precisa sentir fisicamente uma mão tocando em você. Você não precisa ouvir audivelmente uma voz falando com voz de trovão: eu estou te chamando e te dando uma missão. Não precisa. Muitas vezes as pessoas querem, olha, vai atrás de um, de outro. Olha, profeta, traz uma palavra de Deus para mim. Espera aí, que palavra Deus ainda falta trazer que não está revelada na sua palavra? Que palavra Deus vai usar agora para trazer uma novidade através de um homem dos dias de hoje que ele ainda não falou para você através das escrituras sagradas que estão nas suas mãos? Então eu digo, vai buscar em Deus, que está tudo o que você precisa saber está revelado na palavra de Deus. Mas Abraão, quando ele estava diante do Senhor, olha o que Deus fala para ele lá em Gênesis 18, 27. Mas Abraão tornou a falar: eu sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor. Eu é que não passo de pó e cinza. Houve um momento, irmão, em que Abraão começou a pedir algumas coisas para Deus, e de repente ele mesmo fala: não, Deus, olha, é o seguinte, eu estou sendo muito ousado, eu não passo de pó, e eu reconheço que então não precisa me dar, não. Deus fala: não, eu quero te dar. Então, irmãos, quando a gente busca intimidade, e mesmo que o Senhor revele alguma coisa que é ponto fraco em nós, Ele sabe. Para Ele não é novidade. Para nós é que às vezes é novidade. Porque Deus quer buscar aqueles que querem intimidade. Deus quer revelar, através da intimidade comigo e com você, um pouco mais da sua glória. O quarto ponto, ele diz assim, que quando você experimenta a intimidade com Deus, o que acontece? Amplia o seu anseio de purificação espiritual. Quanto mais você quer ter intimidade com Deus, mais vai aumentando o seu desejo de se purificar daquelas coisas que não são para filhos de Deus. Mas eu não estou aqui para dizer para você o que é, o que não é para filho de Deus, porque essa não é a minha missão. Jesus disse que mandaria o Espírito Santo e ele nos convenceria do pecado. O que eu digo para você é que quanto mais intimidade você buscar com Deus, quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais Ele vai revelando algumas coisas. E a revelação do Senhor a respeito dos nossos defeitos, imperfeições, não é para nos afastar dEle, é para nos aproximar. Quando Deus mostra através do convencimento do Espírito Santo que existe algum pecado na minha vida, eu tenho que entender que é Deus falando para mim: olha, eu quero te usar, mas desse jeito, purifica um pouco mais. Porque eu preciso de alguém como eu, santo. Eu preciso de alguém que chegue aqui falando que eu sou santo porque você também é santo. Aqueles anjos, aqueles serafins, eles eram pessoas separadas, eram anjos separados, por isso que eles podiam reconhecer que Deus era santo, que quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais eles percebiam que Deus era santo, e aquilo que eles diziam, santo, 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 quem sabe se não era para eles mesmos, nunca pensar em se afastar de Deus. Aí alguém diz: pastor, mas anjo pensa em se afastar de Deus? Olha, irmãos, hoje eu não sei dizer, mas eu só sei que existia um anjo que era maravilhoso, chamado Lúcifer, que um dia se afastou de Deus e se tornou no Satanás que nós conhecemos. Então, toma cuidado, porque aproximar de Deus é uma possibilidade, e se afastar também, porque nós temos pernas que são livres e o Senhor respeita a nossa vontade. Então, ampliar o seu anseio de purificação. Verso 6 e verso 7 diz: logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Aleluia. Irmãos, Jesus fez isso por nós, glória a Deus. Você se sente perdoado, irmão? Você sente que o seu pecado foi perdoado,
ou você ainda acha que tem que fazer alguma coisa porque ainda não está totalmente feito? Irmãos, dentro daquele tipo de cristão que eu citei no começo, aqueles primeiros exemplos que eu citei, os religiosos, esses acham que eles não podem ter ainda intimidade porque ainda está faltando alguma coisa. Eles ainda não conseguiram guardar todos os mandamentos. Eles ainda não conseguiram andar numa santidade plena a ponto de ser arrebatado para o terceiro céu. Infelizmente é assim que acontece. Mas olha o que Deus está dizendo. Os serafins voaram na direção de Isaías. Tinha uma brasa que eles pegaram do altar e queimaram os lábios. Irmãos, o dia que Jesus Cristo, santo, desceu no céu, do céu na terra, imundo, se entregou pelo homem, morreu pelo homem, derramou sangue, o pecado da humanidade foi perdoado. Nós somos redimidos pelo Senhor. E agora, todo aquele que nele crê não será condenado, mas será salvo. Aleluia. Então eu creio que muitos que estão me ouvindo estão ficando com o coração desejoso de ter mais intimidade com o Senhor. E uma das formas de você ter intimidade, quando você percebe que você está alcançando o alvo de ter intimidade, é porque você começa a sentir, ninguém te impõe a necessidade de purificar. Você começa a andar com as próprias pernas para longe do pecado. Ninguém precisa chegar e falar, olha, isso aqui não pode nessa igreja porque isso aqui é pecado. Não precisa. Não é missão de nenhum pastor colocar uma lista dos seus pecados. Não é. É missão do Espírito Santo. Mas é missão de qualquer pessoa, seja ele pastor ou não, falar para aquele que está dizendo, olha, eu preciso tanto de Deus, o que eu faço? Busca intimidade. Como? Comece purificando os seus lábios, purificando as suas atitudes, purificando os seus caminhos, e você vai encontrar essa santidade. Eu quero ler com você lá em Números 31, onde o fogo é descrito na palavra de Deus, irmãos, como um elemento de purificação. Então, aqui em Números 31, verso 22, diz que tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Então, aquilo que é purificado pelo fogo tem que ser algo que não pode ser destruído, porque o fogo destrói se for palha, o fogo destrói se for alguma coisa. Aqui em Malaquias capítulo 3, me acompanha a leitura. O Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim, eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Aleluia. Irmãos, isso já foi feito por Jesus. Esse purificador dos nossos pecados, prometido aqui, vai chegar, já chegou. É Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nós temos recebido, nós temos amado, aquele a quem nós temos que buscar mais intimidade. Se você está buscando intimidade, aí na onde você está, nesse momento eu te convido, coloque a sua mão no peito e fala assim, eis aqui alguém precisando um pouco mais da intimidade com o Senhor. Ao fazer esse gesto de colocar a sua mão dizendo, sou eu que quero mais intimidade, irmãos, automaticamente o Espírito Santo vai começar a mostrar algumas coisas para você, dizendo, então purifica o seu caminho, purifica as suas palavras, purifica a maneira de você fazer negócio, purifica a maneira de você tratar pessoas, purifica a maneira de você ser correto nos seus negócios, enfim. Mas a partir do momento que você fala, eu quero buscar intimidade com Deus, Deus fala, então, purifica-se. Aqui em Mateus capítulo 3, versículo 11, olha que coisa linda, Jesus dizendo,
Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem alguém, é João dizendo, mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. João está ali profetizando. Esse já veio. Eis ele ali. Dali a pouco ele aponta. Por quê? Ele que é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E João está dizendo, eu não sou digno, mas ele é digno. E ele veio. Eu não tenho condições nem de desatar a correia dos seus sapatos, mas ele veio para me amar, ele não veio para me acusar, ele não veio para me dificultar a vida, ele veio para facilitar a minha vida. E eu digo isso para você, irmãos, a palavra que João estava dizendo para aquelas pessoas naquele momento, que estavam arrependidos, estavam buscando santidade, tanto é que eles estavam indo para o batismo. João está dizendo, chegou o momento de você alcançar o que estava procurando, mas purifica. Aleluia. E o último ponto para encerrar, eu quero que você entenda que quando você experimenta a intimidade com Deus, você se dispõe mais para o ministério. Aleluia. Você se dispõe mais para o ministério. Olha o versículo 8. Então, ouvi a voz do Senhor, está dizendo Isaías, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Irmãos, quem sabe se hoje não existe uma pergunta no ar que precisa de uma resposta. Nós estamos percebendo que o mundo está precisando cada vez mais da mão de Deus, da presença de Deus, do agir de Deus. Nós estamos sentindo, irmãos, que daqui para frente as coisas jamais vão voltar como elas eram. As coisas vão ficando cada vez de mal para pior. E a única esperança que nós temos é que na vida daqueles que temem ao Senhor, no seu interior vai continuar jorrando cada vez mais rios de água viva. A presença do Senhor vai jorrando. E quanto mais água da vida jorrar em nós, mais desejo nós vamos ter de ser úteis ao Senhor. Naquele momento que Isaías estava vendo, Senhor, mas olha, eu não presto, ninguém presta. Mas, Senhor, o Senhor está dizendo que alguém tem que se apresentar. Sim, eu já purifiquei os teus lábios, eu já perdoei os teus pecados. Eu só quero saber, você está disposto a fazer? Mas presta atenção em algo que eu quero dizer para você. O Senhor, nesse momento, está fazendo uma pergunta. Ele está dizendo para mim e para você, tem alguns problemas que já foram resolvidos. Jesus veio na terra para resolver o que eu não conseguia resolver, ser perdoado dos meus pecados. Simplesmente o Senhor disse, eu paguei o preço, agora você que sabe, se você aceitar, está perdoado. Então a gente decide se a gente aceita o perdão, ou se a gente continua negociando, até um dia que a gente se cansa e percebe, o que está feito por Deus, eu jamais farei melhor. Eu vou receber o que Jesus fez por mim. Eu vou aceitar. E aí, irmãos, fica aquela pergunta. O Senhor Jesus fez tudo o que fez e no dia que ele estava indo embora, ele disse, eu vos envio, vocês agora, perdoados, purificados, devidamente autorizados a orar para expulsar demônios, curar enfermos, eu vos envio. Tudo bem que vocês vão se sentir como ovelha no meio de lobo, mas não tenham medo, porque eu sou contigo. Eu estou te enviando com uma missão. Alguém precisa ser encontrado. Alguém que está numa descida, numa ribanceira, sem freio e vai se esborrachar lá embaixo. Precisa de alguém que corra atrás dele, movido pelo amor, e o segure. E o informe, o avise, o ame, o traga de volta para o Senhor. E assim como Isaías, quando percebeu o projeto de Deus, mas ele também ouviu a pergunta, eu tenho isso para fazer,
mas eu não vou impor essa vontade. Ou seja, Deus está dizendo, eu não vou pegar nenhum desses anjos aqui e vou mandar fazer. O homem não quer fazer, mas na marra vai acontecer. Não. Ali ecoou nos ouvidos de Isaías, a quem enviarei? E a coisa mais linda, irmãos, é quando ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar esse momento, irmãos, só apenas lembrando alguns textos para você, onde Jesus chamou alguns dos seus discípulos. Muitos dos discípulos foram tocados pelo Senhor, chegaram dizendo, Senhor, eu quero te seguir. O Senhor falou, mas é preciso ter santidade, mas é preciso deixar pai e mãe, mas é preciso deixar que os mortos enterrem os seus mortos, mas é preciso fazer aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Então, nesse momento, eu quero dizer para você, se você quer experimentar mais da intimidade com Deus, se enquanto eu falava nesses minutos aqui, o seu coração ficou desejoso de ter mais intimidade com Deus, eu gostaria que nesse momento você prestasse atenção no resumo que eu vou passar para você. Irmãos, Deus já fez a obra completa. Nada mais precisa ser feito pelo homem a não ser uma única coisa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quero que você baixe a cabeça, aí onde você está. Nós estamos só com a nossa equipe aqui, mas eu estou vendo os irmãos também baixando suas cabeças. Eu queria que você que está aí, seja na sua casa ou em qualquer lugar nesse momento, não é à toa que Deus te pôs a ouvir essa palavra, não é à toa que Deus te pôs a sentir esse momento. Eu queria que você pudesse ser tocado pelo Espírito Santo nesse momento. Se você quer experimentar a intimidade com Deus, a primeira coisa que eu quero te lembrar, Deus quer abrir a sua visão. Deus quer abrir os seus olhos. Deus está dizendo para você que a intimidade com Ele faz os nossos olhos se abrirem. Se você quer ter os olhos abertos para enxergar coisas que nunca viu, para receber coisas que você tem pedido, mas ainda não recebeu, a primeira coisa que eu digo para você, abra os teus olhos para aquilo que Deus está te mostrando. Visão aberta. E você vai encontrar essa intimidade com Deus. A segunda coisa, você precisa ter experiências pessoais. O que é uma experiência pessoal? Uma experiência pessoal é algo que vai acontecer com você. Pode acontecer com muitas pessoas, tem acontecido com muitas pessoas. Eu poderia te contar a minha experiência, mas ela é minha. Mas eu te convido a ter a tua experiência pessoal. E a experiência pessoal, ela só vem com aquele que busca intimidade com Deus. A terceira coisa, a intimidade vai ampliar o senso de humanidade. Você vai perceber que mesmo com um santo desejo no coração de estar cada dia mais próximo do Senhor, melhorando dia após dia, você vai continuar sendo humano. Você vai perceber que você ainda tem fome, tem sede, tem desejo, tem necessidades. Mas isso não é problema. Deus te fez assim. Eu só quero dizer que você nasceu para ser aquele que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja alguém íntimo dele, mesmo sendo humano. Deus não te fez para ser um anjo perfeito. Deus te fez para ser um homem, uma mulher, cheio de defeitos. Mas se você busca intimidade com o Senhor, você vai perceber o quão falho é e o quão perto de Deus você precisa estar a cada dia. E nós dissemos na quarta que a intimidade amplia o desejo de purificação.
Quem sabe alguém que está me ouvindo aí onde você está, você tem tentado não se envolver mais com aquele vício, com aquela imoralidade, não ser mais aquela pessoa cruel, briguento, não ser mais aquela pessoa de um caráter duvidoso. Quem sabe você já cansou desse tipo de coisa, e você tem ouvido Deus falar com você, mas você não tem conseguido se purificar. A solução está aqui. Mais intimidade com Deus aumenta o desejo de purificação. Quanto mais você quer chegar perto do Senhor, mais o Senhor vai te abençoando para se tornar uma pessoa melhor. E a última coisa, meu querido, se dispõe a servir ao Senhor. A obra de Deus na terra é feita por pessoas. Deus deu um exemplo muito grande quando Ele quis fazer algo na terra, como salvar a humanidade, e Ele pegou o próprio Filho Deus divino e fez homem. E viveu na terra. Então, significa que hoje, para dar continuidade nessa obra de Jesus, eu e você somos os seres humanos nesta terra que Deus está chamando. A questão é, responda como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Espero que o seu coração esteja agora dizendo glória a Deus. Eu quero orar com você que ficou com vontade de ter mais intimidade com Deus. Baixa aí a sua cabeça, quem sabe coloque aí a mão sobre o seu coração, indicando humildade, necessidade, dependência, e ore comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de planos, projetos e propósitos, e eu creio que eu faço parte dos teus propósitos, dos teus projetos, porque hoje eu estou ouvindo a tua palavra, e o meu coração está queimando de desejo de dizer como Isaías: eis-me aqui. Senhor, eu peço que me ouça, que me receba. Eu peço, Deus, que aquele sentimento de que eu sou um pecador possa se reduzir em que eu sou mesmo um pecador, mas eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro, e hoje o Senhor não enxerga mais em mim um pecador perdido, mas um pecador salvo. Meu irmão, em nome de Jesus eu declaro você agora sendo equipado pelo Espírito Santo de Deus a buscar mais intimidade com Deus. E agora é com você. Que essa mensagem, que essa palavra possa continuar ecoando aí no seu coração, para que o Espírito Santo continue a fazer o que ele começou nesse momento. Eu declaro em nome de Jesus. Amém? Será que você desse lado está dizendo amém comigo? Será que os irmãos aqui estão dizendo amém comigo? Glória a Jesus. Nós temos que encerrar, porque a hora passou tão rápida. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus. Me perdoe se eu passei além do que você esperava. Mas, se você se dispõe a fazer a obra de Deus, uma das coisas que você pode fazer é contribuir também financeiramente. Vai aparecer aí na tela uma conta com um Pix, o número de conta da igreja. A igreja é uma organização jurídica. E você pode contribuir nessa conta, que tudo que você colocar aí é exclusivamente para que a obra de Deus cresça, continue, avance e alcance pessoas. Isso não é um dinheiro para o pastor, não. Isso é um dinheiro que você entrega para o reino de Deus crescer aqui na terra. Amém? Mas eu quero agradecer de todo o meu coração a você que nos ouviu, ficou até agora aí. Que Deus te abençoe, que Deus continue te iluminando, que continue crescendo esse desejo de intimidade com o Senhor. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.